Bom, vou continuar, né, a apresentação que eu comecei semana passada, que é sobre as estruturas de rede de distribuição aérea. Semana passada eu falei um pouquinho para vocês sobre as configurações básicas, né, que eram configuração radial simples, radial com recurso e o sistema em anel. Tá? E expliquei um pouquinho qual que é a vantagem de cada uma e funcionamento básico dessas configurações. E eu dei nome às partes do sistema, né? A gente viu aqui a gente tem o tronco do alimentador e tem os ramais, que são as ramificações do tronco. Então, mais uma questão de nomenclatura aqui, para quando a gente se referir a um tronco ou um ramal, a gente saber do que a gente está falando, né? É importante essa nomenclatura. Bom, eu comecei a falar um pouquinho das estruturas de rede primária, tá? Eu falei que basicamente a gente tem as redes podem ser tangente ao poste ou ela pode terminar no poste, que é o que a gente chama de ancoragem, tá? E aqui os dois exemplos, uma rede passante, uma rede tangente, uma rede que termina no poste aqui. Esses exemplos das fotos. Bom, e eu comecei a falar das estruturas, tá? Eu falei das estruturas do tipo N para vocês. As básicas, depois eu vou voltar um pouquinho no tipo N, mas eu só vou recapitular aqui para a gente lembrar qual que é a diferença de cada uma delas, tá? Bom, as estruturas do tipo N, gente, todas elas, o que elas têm em comum por elas ser do tipo N? Ela sempre vai ter duas fases de um lado e uma fase do outro do poste, tá? Isso aí é o que caracteriza uma estrutura tipo N. E a gente tem as variações, tá? A N1, que geralmente a rede é passante, tá? Não tem um ângulo aqui no cabo que está passando, mas pode ter um ângulo de entre 8,5, varia alguns até 8,5 e alguns outros postes até 20 graus, depende da resistência, tá? E depende da bitola do cabo. Mas se for o melhor poste com uma estrutura N1 e um cabo mais fino, vai ser 20 graus aí o ângulo que a gente pode fazer com os cabos, tá? Bom, a estrutura N2, ela é um pouco mais reforçada, tá? A ideia dela não muda da N1, a rede também é tangente, só que aqui eu tenho duas cruzetas agora, tá? Quando eu tenho duas cruzetas, eu melhoro a resistência da minha estrutura e eu posso fazer um ângulo maior com meus cabos, tá? Agora eu posso ir até 40 graus aí, conforme a bitola do cabo, conforme a resistência do poste, tá? Então eu posso fazer esse ângulo aqui um pouco maior com meus cabos. Eu posso colocar utilizar principalmente em ruas que não são ruas retas, né? A gente tem que ir virando o cabo aí para ele acompanhar na rua. Beleza? Então essa é a maior diferença aí do N1 para N2. Mas uma cruzeta ou duas cruzetas sempre vai depender da capacidade, a resistência. Seu áudio cortou, Zé, no meio aí da fala. Uma cruzeta... Não, tá falando assim, ó. O poste com uma cruzeta ou com duas cruzetas, o ângulo pode ser de 8,5 a 40 também, ou depende do poste para duas cruzetas? Não, depende do poste e depende da bitola do cabo, tá? Quanto maior for a bitola do cabo, mais pesado ele é, então menor é o ângulo que você vai poder fazer, tá? Se for um cabo com a bitola menor, um cabo mais fino, você pode angular ele mais. Só que se você pegar o cabo mais fino que tem, com o melhor poste que tem, você vai chegar a 40 graus. Com uma cruzeta só, você consegue chegar até a 20. Certo? Certo. Certinho. Bom, então essa é a diferença do N1 para o N2, é que o N2 tem uma cruzeta a mais, a gente consegue fazer um ângulo maior com os cabos aí, chegar até 40 graus. Bom, a estrutura N3,
ela é uma estrutura de fim de rede, tá? É um poste onde os cabos estão sendo ancorados, a rede está terminando nesse poste. Então, ó, em vez do isolador ficar na parte de cima da cruzeta, para o cabo vir por cima dele, vai ficar na lateral, tá? E eu vou ancorar esse cabo nesse isolador aqui, porque a rede vai terminar nesse poste, certo? Então, ele é um poste de fim de rede. Esse número 3 sempre caracteriza o fim da rede. Beleza? Então, dessa aqui não tem muito o que falar. André, deixa eu te perguntar. Essa foto da direita aí é um fim de rede. Como que chama essa do cabo aí? Que o cabo não vai enrolado, né? Pera aí, que o seu áudio está dando uma cortadinha na hora que você foi falar. Mas eu acho que você tá falando dessa parte aqui, né? Isso aí. Como é que chama essa? Eu não sei, presilha. Ela deve ter um nome. Não sei. Manilha tipo sapatilha essa aqui. É uma manilha. E, bom, é a manilha, né? Onde é que o cabo fica amarrado. Não é bem a manilha, não. É essa estrutura que passa por dentro da manilha. Essa presilha aí. Pera aí, não tô entendendo o que você tá falando. Essa aqui, ó, que eu circulei. Deixa eu te falar, ó, a rede ela tá com a ponta para cima, não tá? Final da rede. E tem eu vou falar grosso modo, tem um arame que tá segurando ela aí. Não é arame, é só para você entender. Ah, tá, entendi, tem um cabo de aço aqui, né, segurando ela. Entre a manilha e o cabo, ele tem um nome específico, não tem? Ah, não sei o nome, não. Eu não sei o nome disso aqui, não. Porque ela é bem forte para segurar esse cabo aí. Mas eu não sei o nome disso aqui, não. Difícil aí. Depois eu vou procurar saber. Taca-lhe o pau aí. Bom, gente, mas o fato é que a estrutura N3 não tem nem muito o que falar dela, porque é uma estrutura onde a rede vai terminar, né? Vai ser um poste de ancoragem. Então, esse número 3 sempre vai se referir a esse tipo de poste. Bom, a gente tem a estrutura N4. A N4, a rede está tangente ao poste, tá? Só que ela tem uma coisinha a mais do que a N2 aqui. Eu também tenho duas cruzetas, tá? Só que aqui eu tenho um número maior de isoladores. Ó. Eu tenho 3 isoladores para cada fase. Em cada fase, ó, se eu olhar a vista lateral aqui, eu tenho um isolador na lateral, onde está chegando o cabo, tá? Eu tenho um isolador em cima, para o cabo não encostar no poste, tá? E tem um isolador na outra lateral para o cabo ir embora. Então, eu tenho bastante isolador aqui na estrutura N4 para garantir que não vai ter fuga de corrente para o poste, tá? E quando que a gente utiliza a rede N4? Quando a gente vai fazer a gente consegue aumentar o ângulo, tá? Ele vai até 60 graus, mas principalmente a gente utiliza a estrutura N4 quando há mudança de bitola dos cabos, tá? Se o cabo diminuir a bitola, tá? Eu uso a rede N4 para casar esses dois cabos. Aqui tá pequenininho, ó, não dá para ver direito, mas tem um conector aqui, ó, tá vendo? Onde o cabo tá chegando, tá conectando com o cabo que tá saindo. Se for o mesmo cabo, da mesma bitola, nem precisa desse conector, é só eu continuar o cabo, tá? Mas se forem de bitola diferente, eu tenho que ter esse conector aqui, onde eu prenso os cabos aqui nesse, que é um condutor também, tá? E eu faço essa conexão de dois cabos com bitola diferente nesse conector aqui. E o cabo, quando a gente tem essa interrupção dele, ele fica mais susceptível a ter fuga de corrente nessa emenda, tá? Isso não vale só para rede de distribuição, não, tá, gente? Isso vale para transmissão também, se tiver essa emenda, só que transmissão não dá para fazer uma emenda dessa, né? Tem que ter uma subestação. Mas numa instalação residencial também, quanto mais emenda de cabo a gente tem, pior, tá?
porque no caso da residencial a gente passa uma fita isolante em cima para garantir que não vai ter curto, mas a gente tem perda ali, tá? A resistência do cabo aumenta e isso é sempre ruim. O ideal é que os cabos sejam sempre contínuos, mas a estrutura N4 ela é utilizada especialmente quando tem essa mudança de bitola e ela aguenta um ângulo aí maior até 60 graus. Bom, estrutura N4CF. Essas duas letras CF significam chave fusível, tá? Significa que eu tenho uma chave fusível junto com a estrutura N4, tá? Bom, aqui ao invés de eu ter um isolador em cima, eu vou ter um isolador aqui embaixo que vai ficar junto com a minha chave fusível, tá? Para evitar esse contato aqui do cabo com o poste, tá? Para evitar a fuga de corrente para o poste. E eu vou ter os dois isoladores laterais normalmente aqui, tá? E obviamente que o meu circuito vai passar pela chave fusível que vai fazer essa proteção do circuito nesse ponto. E bom, e a gente tem uma cruzeta que é especial aqui para os fusíveis também. Ela pode ser uma cruzeta só ou duas, tá? Normalmente é duas também para os fusíveis aqui, até para uma questão de balancear o peso aí no poste, tá? Senão eu vou pesar ele mais para um lado do que para o outro. Mas eu posso acabar utilizando um lado, uma cruzeta só embaixo, mas a segunda tá lá, só para fazer um contrapeso, tá? Aqui no desenho aqui eu tenho uma cruzeta só embaixo, tá? Mas na foto aqui, se vocês repararem, tem duas, não tem problema nenhum. Bom, eu parei aqui na N4 com chave fusível, né? Então, a gente viu que na 1 a gente tem uma cruzeta só, na 2 a gente tem duas, 3 é terminação da rede, e a 4 a gente tem duas cruzetas, a gente pode mudar a bitola do cabo, tem mais isoladores, né? E a gente pode utilizar a chave fusível junto com a N4. Bom, aqui agora eu vou falar das estruturas do tipo B, tá? Pessoal, essa letra é por causa do tipo beco, que o pessoal fala aí, tá? Bom, a numeração é a mesma, vai significar a mesma coisa do que a estrutura do tipo N. Mas o que muda na tipo B? Agora, ó, as três fases elas estão do mesmo lado do poste. Eu tenho uma mão francesa aqui segurando a minha cruzeta. Onde que eu utilizo esse tipo de rede? Principalmente quando eu tenho edificações aí que o poste fica próximo da edificação, eu não vou colocar uma fase perto da janela, perto da parede de uma casa ou de um prédio, né? Então eu uso uma estrutura do tipo B, que o poste fica mais próximo da parede e eu afasto os cabos condutores da edificação, tá? Justamente para quê? Para evitar acidente, para ninguém encostar de bobeira no cabo, tá? É mais por segurança mesmo, beleza? Então a gente tem essa estrutura aqui, onde as três fases ficam do mesmo lado do poste. Como vocês podem ver aqui na foto também, esse poste que não é uma estrutura B1 propriamente dita, só a parte de cima é B1, mas seria um B1 CF aqui, né? Porque eu tenho três chaves fusíveis aqui, se vocês observarem bem. E tem um outro equipamento aqui que eu acredito que seja bom, olhando assim, pode ser um religador automático, pode ser banco de capacitor, tá? Pode ser um regulador de tensão pequeno, mas olhando só a caixa assim é difícil saber. Mas a chave fusível a gente mata na hora aqui. Mas essa parte de cima aqui é B1, tá? Eu custei achar uma foto de um B1, mas tá aí. Bom, B2. Eu nem consegui achar uma foto de um B2. Na verdade, eu consegui, depois que eu fiz a aula, eu consegui tirar uma foto de um poste B2 quando eu estava andando na rua. Depois eu tenho que adicionar ela aqui à aula, tá? Mas bom, muda o quê? Agora eu tenho duas cruzetas, só que eu continuo com essa estrutura aqui, onde as três fases ficam do mesmo lado do poste. E eu consigo aumentar o ângulo até 40 graus aqui, que o meu cabo faz. Claro que 40 graus vai depender da bitola, né? Dependendo da bitola vai ser menor esse ângulo aí. Mas a diferença do B1 para o B2 é a mesma diferença do N1 para o N2, tá? Bom, e seguindo essa linha aí, óbvio que a estrutura B3 vai ser uma estrutura o quê? Onde a rede termina, tá? Eu vou ter duas cruzetas, os isoladores são laterais aqui, e a rede está terminando
nesse poste de estrutura B3, igual está mostrado na foto aqui, ó. Tá chegando 3 fases pela esquerda e elas estão morrendo aqui. Não está indo para lugar nenhum mais. A estrutura secundária aí já é diferente, tá? A secundária, esquece aqui por enquanto, eu vou falar dela depois. Mas a primária está morrendo aqui nesse poste. Na verdade, não, na verdade aqui a primária tem um... Essa aí tá um L, né? Tá um L, agora que eu tô vendo aqui, eu não tinha reparado nisso aqui não. Mas bom, seria um B3 combinado com me parece aqui um B1, né? Aí seria B1, B3 essa aqui, certo? Ou B1, ou B3, B3, tá? Mas eu vou falar dessas combinações aqui ainda. Bom, mas vocês entenderam aqui que a estrutura B3, pelo desenho aqui, é onde a rede morre, tá? Igual a N3, porém, a gente tem essa mão francesa aqui. Bom, estrutura B4, mesma coisa, a gente tem isoladores na lateral e um isolador para cima. Eu posso aumentar o ângulo até 60 e posso fazer a mudança de bitola também através desse conector pequenininho que está mostrado aqui, tá? Mas a ideia mesmo da N4. Não muda muito, a única coisa que muda é o fato do formato aqui, eu ter as 3 fases do mesmo lado do poste. B4 CF, B4 com chave fusível, tá? A gente tem, mais uma vez aqui, as cruzetas em cima, onde está passando os cabos, tem uma cruzeta, uma ou duas cruzetas embaixo, onde eu tenho a minha chave fusível junto com o isolador fixados aqui nessa cruzeta de baixo, tá? Que normalmente fica 1 metro para baixo. Mas a ideia é também mesma da N4CF. O que vai mudar é que vai ficar tudo de um lado só do poste. Viram então, gente, como que as estruturas do tipo N e do tipo B, a numeração quer dizer a mesma coisa. Agora, a letra, o N ou B, significa o quê? O N, que eu tenho 2 fases de um lado e uma do outro, tá? Um poste quase que simétrico. E na estrutura tipo B, eu tenho todas as fases do mesmo lado, geralmente para afastar de uma edificação próxima, tá? Eu deveria ter falado uma coisa na aula passada, antes de eu começar a falar, mas antes tarde do que nunca, né? Essa nomenclatura, gente, essas siglas aqui, isso é da CEMIG, tá, gente? É norma da CEMIG. Se eu pegar a norma de uma outra concessionária, ela pode usar uma nomenclatura diferente, mas os tipos aqui, se você pegar a foto, vão ser os mesmos, tá? Mas ele pode chamar N1 com uma outra letra, por exemplo. Tá? Essa aí não é normal, não. Do tipo N, tipo B, pelo menos a Energisa aí que eu verifiquei também, costuma utilizar a mesma nomenclatura da CEMIG, tá? Agora, se pegar de algum lugar distante, de São Paulo, do Rio, né, Bahia, enfim, se Do começar a Rio é super afastar, diferente. aí pode sim, se começar a afastar, pode ser que seja uma nomenclatura diferente. Mas a ideia é a mesma, tá? Mas como a gente está em Minas Gerais, estou falando essa nomenclatura, usando a nomenclatura da CEMIG sempre, tá? Que é a nossa concessionária aqui. Por enquanto ela é estadual, por enquanto ela é pública e não sei até quando vai continuar, se vai continuar para sempre, se não vai, isso é uma incógnita, tá? Mas a gente usa as normas da CEMIG. Bom, gente, eu falei das estruturas básicas, né? A gente, tanto N quanto B, a gente ia de 1 a 4 e cada um tinha suas características. Bom, a gente pode combinar 2 tipos de estrutura, tá? Onde eu tenho cruzamento de rede ou então ramificação, onde eu quero ramificar a minha rede, tá? Porque a gente sempre vai ter esquinas nas ruas, tá? E a gente tem que continuar passando a rede nas ruas e a gente pode fazer combinação dessas estruturas, tá? Bom, a primeira delas aqui, ó, estrutura N1, N1. Eu vou combinar 2 estruturas N1 que vão formar uma cruz aqui se eu olhar de cima, ó, nessa terceira figura. Isso aqui é o que? É um cruzamento, onde eu tenho um cruzamento, tá? Eu posso ter 2 redes diferentes passando, ou então a mesma rede. Quando é a mesma rede, tá? Não, aliás, essa estrutura N1 tem que ser a mesma rede aqui sempre, tá?
Se tiver duas redes diferentes passando, pode ser N1, N1 não, tá? Bom, mas a gente tem aqui uma cruzeta para cada rede que está passando e elas estão conectadas através desses cabinhos aqui, tá vendo? Cada fase está conectada uma com a outra aí, passante. Bom, elas ficam na mesma altura? Não, elas ficam um pouquinho para baixo aqui uma da outra. Nesse esquema aqui, ó, tá 65 centímetros uma abaixo da outra, tá? Mas pode ser um pouco mais baixo também, dependendo aí, beleza? Mas sempre fica uma abaixo da outra para os fios não correr risco de eu fechar curto entre uma fase e outra, tá? Então essa é a combinação N1, N1. Bom, tem segunda combinação aqui, N1, N3. N1 é uma rede tangente ao poste, N3 é fim de rede, tá? Então eu vou formar o quê? Eu vou formar um T, tá? Eu vou ter uma rede passando pela N1 aqui e vou ter uma rede morrendo ou nascendo aqui na N3, tá? Eu não sei se a energia está vindo aqui ou se a energia está vindo ali do N1, da rede que está passando e vindo para cá. Pode ser, isso aí vai depender do fluxo de potência aí. Tem que olhar a rede como um todo para a gente determinar isso, tá? Mas a gente tem o fato aqui que a gente tem uma rede tangente ao poste, que normalmente está passando por cima, tá? E o N3, que é uma rede em um fim de linha aqui, uma ancoragem, que está na parte de baixo com essas duas cruzetas aqui. Bom, nessa foto aqui, ó, tentei pegar essa foto desse tipo de rede aqui. Aqui parece que tem uns fusíveis junto aqui, não estou conseguindo ver direito, tá? Mas se tiver um fusível, é N1, N3, CF, tá? E vai vir as letras CF na frente. Bom, rede N3, N3 é quando eu quero fazer uma curva com 90 graus, tá? A gente viu lá, ó, que o N1 eu consegui ir até 20 graus no máximo, o N2 até 60, desculpa, até 40 e o N4 até 60, tá? E se eu tiver uma esquina com um ângulo maior que 60, com um ângulo até 90 graus, como é que eu faço? Aí eu tenho que utilizar a combinação N3, N3, tá? Inclusive pode ter até mudança de bitola aqui também, tá? Porque essa rede aqui, ela tem as características da N4, com 2 isoladores laterais e um isolador em cima também. Então eu consigo fazer essa curva de 90 graus aqui, ó, tá? Utilizando essa estrutura N3, N3, combinando essas duas, tá? Então essa é a solução quando eu quero um ângulo maior que 60 na minha rede, beleza? Então é só mais uma combinação aí, mas as características originais do N3 permanecem as mesmas, só que aqui a gente vai ter esse isolador aqui em uma das fases em cima aqui, beleza? Bom, eu falei quando a gente tem chave fusível, a gente tem as letras CF na frente, né, para indicar que tem chave fusível. E quando a gente tem um transformador no poste, como é que a gente faz para indicar? Letra T, tá? Inicial do transformador. Então, se tiver letra T junto com alguma estrutura, isso significa que eu tenho um transformador. Geralmente, onde eu tenho transformador, tem fusível também, tá? Então, nunca vai vir a letra T sozinha, sempre vai vir TCF, tá? Porque eu tenho que ter chave fusível para proteger esse transformador. Essa estrutura aqui, eu peguei como exemplo, onde tem um transformador, é uma estrutura N1TCF, tá? Eu tenho uma estrutura N1 em cima, ó, eu tenho uma cruzeta só, tá? Embaixo eu tenho duas cruzetas com as chaves fusíveis aqui, e mais abaixo aqui, ó, rente à rede secundária, a gente vai chegar nela, eu tenho meu transformador, tá? As fases estão saindo, passando pelo fusível aqui e indo para o primário do transformador, que são essas buchas aqui em cima, tá? Bom, alguma dúvida, gente, sobre as combinações das estruturas? Olha, vocês têm que guardar. O importante é saber o que cada numeração significa e a diferença do N para o B, tá?
As combinações, as características originais, elas se mantêm. Eu só estou utilizando duas junto no mesmo poste, tá? Não muda nada. A N1 continua a mesma coisa, a N3 continua a mesma coisa. Eu posso combinar duas N2 também, posso combinar duas N4 não é comum não, tá? Mas pode ter também. Mas enfim, eu não fiquei colocando uma por uma aqui, tá, gente? Porque eu acho que deu para entender que a gente pode pegar cada uma daquelas que eu mostrei separada e combiná-las, tá? Depende da necessidade da rede em cada ponto. Bom, essas são as estruturas de rede primária aéreas, tá? Rede desprotegida, onde a gente tem cabos nus, beleza? Então, esses são os dois tipos sempre, o N e o B, com as respectivas numerações. Agora eu vou falar um pouquinho das redes compactas, tá? Onde os cabos, os condutores são protegidos, certo? Eu não tenho condutores nus aqui mais não. Bom, eu falei um pouquinho de rede compacta lá no começo da disciplina, tá? Vou relembrar um pouquinho com vocês aqui sobre essas redes compactas. Bom, aqui tem uma foto de um espaçador aqui, tá? Com 3 fases e um cabo guia aqui em cima, tá? De sustentação. Sempre que eu tiver uma rede compacta, eu posso ter esses espaçadores aqui, ou eu vou ter uma estrutura lá no poste que eu vou mostrar para vocês aqui, vou falar o nome dela, tá? Mas normalmente, entre um poste e outro, a gente tem o espaçador aqui, para mesmo que o cabo seja protegido, para que ele não fique encostando um no outro, tá? Que isso não é bom, não. Beleza? Então, sempre a cara da rede compacta é com esse espaçador aqui. Esse cabo de cima aí também serve para cabo como para-raio? Olha, acaba servindo sim, tá? Se ele for um condutor aí, se ele for de alumínio principalmente, ele vai servir como um para-raio. Mas vai depender do local da rede de distribuição, né? Porque, por exemplo, se eu tiver prédios muito altos passando, a rede está passando perto de prédio, o raio não vai chegar a atingir esse cabo, né? Porque o prédio é muito mais alto e vai meio que fazer vai proteger ali o ambiente, mas ele vai ser um para-raio sim, se estiver num local aberto, tá? Mas geralmente esse cabo aqui, junto com ele, passa um cabo fininho aqui com ele, que é um cabo de comunicação também, tá? Pode ter uma rede de comunicação aqui para dispositivos aí automatizados que eu consigo controlar algumas chaves de abertura ou alguns fusíveis que eu consigo que o operador consegue controlar remotamente. Então, esse cabo de comunicação pode servir para isso também. Beleza? Bom, mas as redes compactas, gente, então a gente tem os nossos cabos protegidos, tá? Tem os espaçadores. E onde que a gente utiliza, principalmente, as redes compactas? Em regiões arborizadas, tá? Ou em região muito urbanizada também, onde eu tenho uma densidade muito grande ali de coisas, de letreiro, marquise, muito cabo de telefonia também junto no poste e, enfim, se eu tiver muita coisa perto, alguma coisa que possa encostar e fechar um curto, eu tenho que usar uma rede compacta, tá? Que isso vai diminuir drasticamente aí a chance de eu ter um curto-circuito na minha rede, beleza? E qual que é o objetivo de eu utilizar isso aí? É eu ter uma continuidade maior no fornecimento de energia, tá? Eu não deixar de fornecer energia por causa de problemas, por exemplo, um curto-circuito com galho de árvore, por exemplo, tá? Bom, e o custo de manutenção também das redes compactas, voltando a falar aqui, é bem menor do que das redes desprotegidas, tá? Que eu estava falando antes. Ele chega a ser 44% menor, porque esse tipo de rede dá muito menos manutenção. Então, hoje em dia, se a CEMIG for fazer uma rede nova, ela não vai passar uma rede dentro de cidade, né? Uma rede urbana. Normalmente ela vai passar uma rede compacta, tá? Uma rede aérea seria, desculpa, a compacta também é aérea, né? Uma rede desprotegida seria num lugar como? Um lugar pode ser dentro da cidade, mas um lugar onde a gente não tem prédio, tá? Onde a gente só tem casa baixa. Enfim, aí não justifica você colocar uma rede compacta. Mas, por exemplo, um lugar pode até não ter prédio, mas se tiver um prédio
e cheio de lote para construir outros, o lugar começar a crescer, a CEMIG não vai colocar uma rede desprotegida para depois ter que trocar. Ela já coloca uma rede compacta direto, prevendo esse desenvolvimento do lugar. Então, a maioria dos loteamentos novos já está saindo só desse aí. Só desse aí, então. Por quê? Porque loteamento já imagina o quê? Que vai fazer um conjunto de prédio, entendeu? Então, se os prédios vão ficar mais altos que a rede, a segurança maior é com a rede compacta. Então, tem que ter essa visão lá do futuro e não só do que está ali no lugar na hora, né? Então, essa rede compacta aí é a preferida para se colocar atualmente. Bom, as estruturas de rede compacta, gente, a numeração ela segue mais ou menos a mesma linha, tá? Das redes desprotegidas, tá? Em relação lá ao ângulo do que os cabos podem fazer, dependendo a gente vai ter um tipo, dependendo a gente vai acrescentando alguma coisa para aumentar a resistência aí para eu poder fazer um ângulo maior com o cabo, tá? Bom, e a CEMIG dá o nome da estrutura compacta de CE, tá? Bom, essa letra S aqui não, peraí, só lembrar um negócio. Não, tá, beleza. Essa letra S eu já vou explicar por quê, tá? Mas o CE significa que é rede compacta e o número 1 significa que é uma rede passante, tá? Que eu vou ter um espaçador desse pendurado no poste, dessa forma que está na figura aqui. Eu tenho uma haste e o espaçador está pendurado aqui, dessa maneira aqui, tá? Bom, eu sempre vou ter as fases embaixo, tá? E um cabo de sustentação em cima, tá? E as fases ficam penduradas nesse espaçador. E como eu falei já, geralmente a gente tem um também entre os postes lá, para os cabos não encostarem um no outro. Bom, a CEMIG dá o nome de CE, tá? A Energisa é CE1S, tá? A Energisa dá o nome para essa estrutura aqui, CE1A, tá? Esse A, essa última letra muda. Essa última letra, tanto o S da CEMIG quanto o A da Energisa, é quando essa parte de baixo, aqui onde é que eu tenho a fase B, ela tá solta, tá? Ela não tá, eu só estou prendendo o meu espaçador por cima aqui, tá? A gente vai ver que a CE1, sem essa letra depois, eu vou prender essa parte de baixo aqui também, tá? Então essa última letra significa isso. Bom, Copel, que é uma concessionária pública também, lá do estado do Paraná. A Copel utiliza a letra CA, tá? Ao invés de CE para rede compacta. Então, essas letras CE é nomenclatura da CEMIG e da Energisa, que uma mais ou menos acompanha a outra aí. Aqui em Minas Gerais a gente tem Energisa também em algumas cidades, tá? Então as normas das duas são bem parecidas. Só que a Energisa também tem em outros lugares do país, tem na Paraíba, tem outros lugares também, eu só estou lembrando que tem na Paraíba, mas ela mais ou menos segue a CEMIG, só que a CEMIG fica só aqui dentro de Minas, né? A Energisa é privada ou... A Energisa é privada, a Energisa não é pública não. A Energisa, antigamente aqui em Minas, ela chamava Companhia Força e Luz Cataguases Leopoldina, tá? E nessa cidade de Cataguases e Leopoldina é Energisa, não é CEMIG não. Ela virou Energisa. Eu não sei te dizer se a Energisa já existia e comprou elas, ou se elas viraram Energisa e expandiram, né? Eu acho que elas viraram Energisa e expandiram, na verdade. Mas isso tem tempo já, isso foi na década de 90 que isso aconteceu. A Energisa já tem bastante tempo esse nome aqui já. Mas ela é privada. Mesmo a Companhia Força e Luz Cataguases Leopoldina era privada também. O André, eu acho que a CEMIG ela avança para outros estados aí. Não tenho certeza não, mas parece que eu já ouvi isso. Não, a CEMIG distribuição, acho que não, mas a CEMIG transmissão e geração, ela avança, eu acho que avança para outros estados sim, principalmente CEMIG transmissão, porque aí você pega um trecho grande de linha, né? Aí tem que ir atravessando para outros estados, mas a CEMIG distribuição, que chega a conta de energia na nossa casa,
eu acho que é só em Minas mesmo. As de distribuição, os outros estados são outras concessionárias. Porque a CEMIG é dividida em três, tá, gente? É geração, transmissão e distribuição. É o mesmo nome, mas ela tem três ramos aí, três CNPJ diferentes, eu acho. Não faz parte da aula, mas eu vou te perguntar. Me parece, eu já ouvi também alguém falando aqui no Abras que quem fornece energia aqui para a COFAP, eu acho que específica a COFAP, não é a CEMIG, é uma outra concessionária. Como é que funciona isso? Se aqui em Minas é só CEMIG? Não, isso aí é porque COFAP é o quê? Uma fábrica? É uma indústria. Uma indústria, né? Então, a indústria, para ela comprar energia, ela é um consumidor livre, tá? Nós, na nossa residência, a gente é consumidor cativo. A gente é obrigado a comprar da concessionária que faz a distribuição de energia no local, tá? A gente não tem escolha, não. Mas quem tem uma potência alta instalada, eu não lembro qual que é, acho que, não sei se é 75 kg, não, rapaz, eu esqueci qual que é o mínimo de potência que você tem que ter, mas geralmente é shopping, supermercado muito grande, indústria, enfim. Aí você vira consumidor livre, você pode comprar energia no mercado de energia, tá? Aí você vai comprar como? Você vai comprar de quem vender mais barato, tá? Só que mesmo, por exemplo, se eu comprar energia, eu tenho uma indústria em Lavras. Se eu comprar energia da Coelba, que é lá da Bahia, eu vou pagar para a Coelba, tá? Ela vai ser obrigada a gerar aquele tanto de energia que eu comprei naquele período de tempo. Mas ela vai gerar energia lá para a Bahia mesmo, ela vai injetar no sistema elétrico. Mas quem vai fornecer energia aqui, a ligação, fazer tudo aqui em Minas, é a própria CEMIG, tá? Só que assim, como eu expliquei para vocês, o sistema nacional, ele é um sistema em anel, tá? Quem está gerando energia, joga energia no anel. Quem está consumindo, puxa energia do anel, tá? Eu não sei quem que está gerando a minha energia, tá? A minha energia que eu estou consumindo, no caso de Lavras, pode ser de alguma hidrelétrica perto, pode ser de Itaipu, pode ser de Santo Antônio, lá no norte. Enfim, eu não sei de onde está vindo a minha energia. Agora, a ligação ali, quem chega com energia na minha casa é a CEMIG. Mas quando eu sou consumidor livre, eu posso comprar de outras concessionárias. No fim das contas, se eu pegar todos os consumidores livres e todos os geradores livres, eu vou gerar a mesma quantidade que eu vou consumir, tá? Se eu comprei um tanto de energia, tanto de quilowatts-hora, e consumir menos que aquilo, eu vou pagar a multa, tá? Se eu consumir mais, eu vou pagar a energia que eu consumi a mais no preço que ela tiver no dia, tá? Se tiver mais caro, problema. E vou pagar a multa também, tá? Se eu não prever direitinho, lógico que eu tenho uma faixa aí, né? Não é uma energia exata, eu tenho uma faixa para errar aí. Mas se eu errar muito, para cima ou para baixo, eu pago multa. Mas se ninguém errar, a quantidade de energia gerada vai ser a mesma quantidade de energia consumida. Então a gente chega num balanço disso aí, entendeu? Mais ou menos, explicando a grosso modo, é assim que funciona o mercado de energia. Mas aí essa outra concessionária não paga nada para a CEMIG, não? Por usar Então, a transmissão. não, aí eu acho que no caso paga. Eu não sei se a concessionária ela vai pagar ou se o próprio consumidor vai pagar aquelas taxas que se você pegar a sua conta de energia, tem lá discriminado, né? Taxa de iluminação, taxa de distribuição, taxa de transmissão, né? Então isso aí está separado. Você paga a energia consumida lá para outra concessionária, mas essas taxas acho que você acaba pagando para a CEMIG. Aí eu não sei se é o consumidor ou se isso aí já fica embutido aí na compra. Isso aí eu não sei como é que funciona, não. Beleza? Beleza. Entendi. De bola.
Mercado de energia é muito interessante. Na engenharia, no Cefet não tem não, mas quando eu fiz, era até opcional para mim a matéria que chamava Mercado de Energia, eu fiz, que eu acho muito bacana. Eu fiz essa matéria opcional. Não sou nenhum expert em mercado de energia, não, tá? Eu sei o básico só, que eu acho que todo engenheiro eletricista deveria saber. Mas, assim, tem muito mais coisa, muito detalhe aí que eu não sei, eu não sou especialista nisso, mas quem trabalha com isso vai aprendendo os detalhes devagarzinho. Isso aí é uma coisa que cresceu muito, tem muita empresa aí, startup, tudo que trabalha com isso, tá? Oferece um Nós teve uma serviço. palestra aí que falou disso no Cefet. Eu acho que teve, né? Uhum. Tem empresa que oferece esse serviço, tipo assim, você vai numa indústria e se a pessoa não é consumidor livre, né? E ela pode ser, porque ela também não é obrigada a ser consumidor livre, não. Porque é muita burocracia também, né? Mas assim, ela vira pro cara da indústria e fala assim, ó, vou fazer um orçamento para você aqui, se você virar consumidor livre, eu comprar energia para você, eu ir fazer intermediar essa compra aí, a gente consegue baixar sua conta de energia tanto, tá? Aí geralmente essas empresas fazem assim, não cobra nada para fazer isso, mas fala assim, se você economizar R$ 500 por mês, você vai me dar 100, sei lá, você vai me dar 200, aí quanto que é, eu não sei, tá? Mas por exemplo, fala assim, ó, eu vou fazer você economizar tanto. Aí você vai me dar uma porcentagem desse tanto aí que eu fizesse economizar. E, geralmente aí o pessoal tá fazendo muito, isso aí tá crescendo muito, porque assim, você não vai ter que mexer com a parte burocrática do negócio, né? Você vai acabar reduzindo. Você só vai ter que pagar uma porcentagem ali, que na verdade você já está economizando, né? Você já vai nem ver essa porcentagem que você está pagando. Um serviço muito interessante esse. É, Lá no. O som tá cortando aí, né? Putei. Eu acho que foi minha internet aqui. Ô, Andrei, Oi. ali no Crosville eles tinham um gerador. Eles ligavam toda vez no horário de pico. Aí depois que eles colocou placa solar em cima do Crosville inteiro lá, eles não estão ligando mais o gerador, não. Aham. É. Aí eu não entendi como é que funciona isso. Não, isso aí é porque é o seguinte, na conta de energia ele vai dar uma compensação que ele queria, entendeu? O gerador provavelmente é pequeno, ele liga se ele quiser. Se for um gerador muito grande, você liga na hora que a CEMIG quiser, tá? Aliás, CEMIG não, é mais alto que a CEMIG isso aí. Dependendo da carga instalada de geração, aí quem despacha isso aí é o ONS. Aí você vai ter que ligar se o ONS quiser, tá? Inclusive também se você quiser ligar o ONS e falar assim, ó, não, você não vai ligar. Aí você tem que deixar quietinho lá. Mas isso aí se for um gerador muito grande, tá? Se for um gerador pequeno, fica a critério aí do dono. Mas assim, na conta de energia, se for um gerador pequeno e uma quantidade pequena de placas solares, não interessa se eu estou gerando energia de dia ou no horário de pico, tá? Porque no horário de pico a CEMIG vai fornecer para ele, do mesmo jeito. E de dia ele fornece energia para a CEMIG e compensa. Ele balanceia aí. Eu não preciso gerar energia no horário que eu estou consumindo mais. A norma vigente, a norma atual, eu posso gerar energia fora do horário que eu estou consumindo, que a compensação é feita também, tá? Bom, gente, mas vamos para frente aqui, porque senão não vamos acabar hoje não. A estrutura CE1, tá? Tirei aquele S que está depois. Bom, a estrutura CE1, ela é quase igual, só que agora eu tenho uma haste aqui que está dando sustentação à parte de baixo do meu espaçador também, tá? Igual tá na foto desse poste aqui, ó. Eu tenho essa haste embaixo aqui que não deixa ele ficar balançando. Bom, para que eu uso essa haste, tá? Bom, se eu não tiver a haste,
eu consigo ter um ângulo de até 6 graus, tá? Bom, aqui seria, eu escrevi errado, permitindo deflexão, não de até, maior que 6 graus aqui no caso, tá? Até 6 graus seria a outra. Porque, bom, se eu começar a fazer um ângulo muito grande, essa parte de baixo vai começar a caminhar para cá, né? Então essa haste aqui não deixa, ela vai dar essa sustentação. Bom, então eu uso essa haste para eu poder ter um ângulo maior aí com meus cabos. Então essa é a estrutura CE1, a diferença é essa haste aqui de baixo. Bom, estrutura CE2, tá? A estrutura CE2, aqui, a numeração aqui, gente, da compacta, ela não segue aquele raciocínio da rede desprotegida não, tá, gente? Aqui é um pouquinho diferente. Bom, a estrutura CE2, eu não tenho aquele espaçador lá que a gente viu anteriormente, não. Eu tenho essa estrutura aqui, onde eu tenho uma fase que passa embaixo e duas fases que passam por cima, tá? Então eu tenho essas duas hastes de metal fixadas no poste aqui e os isoladores em cima, sendo que a rede compacta está passando por cima. Gente, por que a gente tem que ter um isolador, mesmo a rede os cabos sendo protegidos, tá? Esses cabos são protegidos, tá? Eles não são isolados. Essas palavras são diferentes, tá? Quando o cabo é isolado, ele tem uma camada isolante, pode ser PVC, pode ser XLPE, que se vocês pegarem um cabo, pode ser cabo residencial aí, você cortar, ele tem o cabo de cobre, ele tem uma parte branquinha que é a isolação, e tem a parte de borracha por fora, né? Que é um isolante também, mas não é um isolante tão bom quanto o PVC ou o XLPE. Esse cabo aqui da rede compacta, ele tem só borracha, tá? Ele só tem a proteção ali, já é melhor do que um cabo nu, eu posso chegar um mais perto do outro, mas se eu encostar um no outro, eu posso fechar um curto aí, porque a tensão é muito alta nesses cabos, tá? Então, para eu poder encostar um no outro, para eu poder encordoar o cabo, aí eu tenho que ter o isolador, a parte isolante mesmo ali, que é aquela parte branquinha entre a borracha e o condutor. Aqui não tem não, por isso que a gente está usando isolador e por isso que a gente está evitando de um cabo encostar no outro. Mas enfim, essa rede CE2, a gente tem aqui o cabo de sustentação aqui na parte de cima, tá? Ele não está na mesma haste, tem as três fases nessa haste. Entre um poste e outro, eu posso ter aquele espaçador, igual eu mostrei anteriormente, aquele todo doidão lá, com aqueles ganchinhos lá, tá? Mas isso no meio aqui dos dois postes, só para não deixar os cabos entortarem. Mas no poste, a gente tem essa estrutura aqui que permite uma angulação de até 60 graus, tá? Então, eu tenho um ângulo bem grande que eu posso fazer aí com os meus cabos. Eu posso fazer uma rua aí que tem uma curva grande, eu posso colocar esse poste aqui, beleza? Se eu colocar aquele outro espaçador, ele não sustenta essa angulação aqui. Ele é mais frágil do que essa estrutura aqui, né? Tanto que essa aqui é metálica, que ela lá não é metálica, né? Parece um plástico bem rígido. Bom, aqui a nomenclatura, a Energisa aqui também já começa a usar CE1, CE2, tá? Só aquela CE1S e a CE, que a Energisa chama de CE1A. O resto ela usa a mesma coisa que a CEMIG. Já o Copel aqui, que eu estou dando de exemplo, ela utiliza o nome CS para essa estrutura aqui. Beleza? Bom, CE3 é a estrutura de fim de rede, tá? Onde a gente tem que ancorar a nossa rede compacta. Bom, a gente tem aqui a estrutura com um gancho, um isolador e a manilha é bem parecida aí com a estrutura da rede desprotegida, tá? Só que aqui a disposição é diferente. Na rede desprotegida, eu tenho tudo na horizontal. Eu tenho um do lado, um no meio e um na outra extremidade. Aqui eu estou fazendo um triângulo. E aqui no meio dessas duas fases de cima, eu tenho o meu cabo de sustentação aqui, beleza? Mas uma das fases ela fica mais para baixo, formando esse triângulo aqui. Essa aqui é a diferença, beleza? E eu posso ter uma estrutura de metal
fazendo essa cruz aqui, né? Ou um T, melhor dizendo. Ou igual nesse poste aqui, onde eu estou fixando direto no poste, esse de baixo aqui, e eu tenho uma haste de metal só para as duas fases de cima. Mas isso aí tanto faz, tá? Não tem... pode ser dos dois tipos aí. Bom, estrutura CE4. Aqui é aquela estrutura que eu posso ter a mudança de bitola, tá? E aqui eu posso fazer uma curva de até 90 graus com essa estrutura C4. Eu tenho aquelas duas hastes de metal fazendo esse C aqui, e eu tenho um conjunto de 3 isoladores para cada fase. Um isolador para cima e 2 isoladores para a lateral. E eu tenho aqui, ó, esse conector onde eu conecto os cabos de bitola diferentes, caso haja essa mudança de bitola, tá? A ideia é a mesma da N4 e da B4, tá? Só que com rede compacta. Aqui o conector, vocês podem ver que ele está bem mais destacado aqui, ele é um pouco maior, por quê? Justamente por causa dessa proteção do cabo, tá? Eu conectar 2 cabos nus é diferente de eu conectar 2 cabos protegidos. Eu tenho que manter a proteção dos cabos nessa conexão, então ele é mais fechadão aqui esse conector, tá? Ele não é uma chapinha de metal igual ao do outro. Ele tem um revestimento aqui nele. Beleza? Então, aqui eu posso fazer, ó, a curva de 90 graus. Aqui dá para fazer aqui quadradinho com pontinho que indica 90 graus aqui. Beleza? Bom, se eu tiver que fazer uma curva maior que 90 graus, tá? É difícil de ver, tá? Eu utilizo a combinação, duas estruturas, CE3 e CE3, tá? Que é onde está morrendo a rede, tá? Aí é como se ela morresse no poste e nascesse nele mesmo em outra direção. Aí eu posso fazer um ângulo maior que 90. Nessa foto, o ângulo é de 90, tá? É até mais seguro eu fazer uma curva de 90 graus combinando duas estruturas C3 do que fazer com uma estrutura CE4 só, tá? É aquela história que eu falei para vocês do coeficiente de cagaço, tá? Eu sobredimensiono aqui para não ter problema, entenderam? Então, quando já for chegando perto de 90, já é melhor utilizar essa aqui do que a CE4. Mas, só antes de eu passar para frente, isso aqui nada mais é do que uma combinação de duas que eu falei anteriormente, que é a CE3, tá, gente? As características delas não mudam nada, só estou combinando duas mesmo. Bom, estrutura CE2, CE3. Eu estou combinando uma CE2, tá? Onde tá, a rede é tangente, ela está passando aqui, com uma ramificação dela, onde eu estou ancorando a rede aqui para o outro lado, tá? Então é só uma combinação aí, onde eu tenho 3 caminhos aqui. Bom, alguma dúvida sobre a rede compacta? A gente vai passar para a rede secundária aí que eu vou falar com vocês. Rede secundária é bem mais simples, tá? Não? Então, vamos lá. Bom, rede secundária. Lembra o que é a rede secundária? É a rede de baixa tensão, tá? No nosso caso aqui em Minas, 220 volts, a nossa tensão de linha. E a rede secundária, no poste, ela está bem mais baixa do que a rede primária, tá? Nesse poste aqui, essa figura aqui que eu já coloquei umas 10 vezes para vocês, tá? A gente tem a rede primária passando em cima. Qual que é a estrutura de rede primária aqui? É a estrutura B1CF, tá? Porque eu tenho o poste B1, tá? As 3 fases estão do mesmo lado do poste e é uma cruzeta só. Embaixo eu tenho 2 cruzetas aqui com as chaves fusíveis, tá? Então, B1CF. Agora eu tenho transformador também, então é B1TCF, tá? Eu tenho que adicionar o T. Então, essa aqui é a estrutura, se eu falar da estrutura primária, B1TCF, beleza? Só que eu tenho a rede secundária também. A rede secundária eu faço separado dela, tá? Ela está passando aqui embaixo, ó. Geralmente a gente pode ter 4 ou 5 cabos na rede secundária. No mínimo 4, tá? Onde a gente tem 3 fases e um neutro, tá? Lógico que tô falando de área urbana, tá, gente? Se for área rural, a gente pode ter menos de 3 fases. A gente pode ter uma fase, a gente pode ter 2 fases.
A gente pode ter uma fase e um neutro, duas fases e um neutro, enfim, depende. Agora, numa área urbana, a gente tem sempre 3 fases e um neutro no mínimo, tá? Em área urbana não é comum a gente ter menos de 3 fases passando no poste. Por quê? É uma área muito densa, uma área onde a gente tem muita carga, muita residência, muito comércio. Então a gente tem que dividir isso aí entre as fases, balancear a carga entre as fases. E a gente pode ter um quinto cabo, tá? Que é um cabo de comunicação, que passa aquele cabo para comunicação que eu comentei por alto com vocês, que a gente consegue controlar alguns equipamentos que são automatizados, tá? E se eu tiver medição também ao longo da rede para monitoramento, são esses cabos de comunicação que levam a informação até a subestação, até alguma central de monitoramento da concessionária, tá? Bom, então, relembrado aí da rede secundária, vamos dar nome aos bois aí, nome aos tipos de rede de distribuição secundária, tá? Bom, começando pela rede S1, tá? A rede S1, ela é usada quando a rede secundária, os cabos, a rede é tangente ao poste e com um ângulo simples, tá? Um ângulo, normalmente, quando ela está passando direto, ela não está fazendo nenhum ângulo, tá? Eu tenho aqui, ó, 2 tipos de postes, né? Onde eu tenho a amarração das fases dos cabos no poste feita através desses isoladores do tipo Roldana, tá? Falei um pouquinho lá no segundo bimestre para vocês desse isolador do tipo Roldana. E eu tenho uma amarração bem simples aqui. Cada amarração pode servir para 2, já que a força que os cabos estão exercendo é muito pequena. Então, eu posso usar uma amarração para 2 isoladores aqui, para dois cabos que estão passando, tá? Bom, e eu posso ter um ângulo aqui pequeno também, um ângulo simples aqui na minha rede passante, utilizar essa estrutura S1. Estrutura S2. A estrutura S2, ela permite uma angulação um pouco maior, tá? Isso aí vai depender muito aí também do tipo de amarração que está fazendo, tá, gente? Então, na norma é complicado de achar números para isso. Mas, qual que é a grande diferença da S2 para S1? Aqui, ó, eu tenho uma amarração para cada cabo que está passando, tá? Então, eu tenho algo mais robusto aqui. Então, por isso que eu consigo fazer esse ângulo maior aqui na minha rede, beleza? Então, eu vou aumentando aqui a robustez. Estrutura S3. S3 é onde está acabando a rede secundária, tá? Ela está morrendo nesse poste aqui. Então, aqui também tem a amarração é semelhante à rede S2, tá? É uma amarração para cada cabo. E só que aqui a rede está acabando no poste. Eu faço a amarração aqui no isolador em Roldana para que essa rede acabe aqui e não continue passando. Beleza? Rede S4, estrutura S4. Na estrutura S4, eu vou ter isolador dos dois lados, tá? Na S1 e S2, eu tinha um isolador só, tá? Eu tinha um poste aqui e tinha um isolador só, onde a minha rede passava assim, certo? Na rede S4, eu tenho 2 isoladores para cada cabo aqui, um de cada lado do poste, tá? A rede vai chegar num isolador aqui, eu vou cruzar o poste, eu tenho outro isolador do outro lado e vou continuar o caminho, tá? Bom, número 4, quando que eu utilizo isso aqui? Quando eu quero um ângulo maior do que os outros me permitem e quando eu tenho mudança de bitola do meu condutor, tá? Se eu mudar a bitola do meu condutor, eu tenho que utilizar essa estrutura S4 aqui para a rede secundária. Bom, e essa estrutura S4 eu também posso ter 2 redes morrendo no poste, tá? Ela não precisa ser necessariamente a rede passante, tá? Se eu tiver 2 redes, 2 circuitos morrendo aqui no poste, um de cada lado, eu posso utilizar essa rede aqui também. Quando isso ocorre, ó, o neutro tem que ser interligado, tá? O neutro tem que ser interligado de qualquer forma, né? Se for passante, é óbvio que ele é interligado, mas se for 2 redes morrendo, uma de cada lado,
eu tenho que conectar o neutro das duas juntas, para eu dar a mesma referência para esses dois circuitos, beleza? Bom, e vem as combinações, né, gente? Aqui, ó, S1, 3, eu estou combinando uma rede S1 passante com uma rede S3, onde a minha rede morre aqui no poste, tá? Então, se vocês olharem essa figura aqui, ó, eu tenho um isolador. Esse poste aqui não é de rede S1, S3, não, esquece isso aqui. Eu tenho um isolador só, tá? E tem 3 caminhos aqui para esse isolador. Isso aqui seria S4, S3, essa rede aqui, tá? Bom, eu não vou ficar falando das combinações, tá, gente? A gente pode ter essas combinações aí onde tem cruzamento de rede, tá? Pode ter S11, S21, S22, S23, enfim. Vai depender da necessidade, tá? É só entender cada uma e saber que eu posso combinar elas assim como na rede primária. Se eu ficar explicando aqui, eu vou ficar chovendo no molhado isso aí. Bom, a gente pode ter também rede secundária quando a gente tem o cabo com isolamento e estrutura com cabo multiplexado, tá? Que é onde eu posso encostar um cabo no outro e posso trançar eles. Eu vou reduzir muito o tamanho. Eu não preciso de distanciamento entre os meus condutores, tá? E a gente chama esses cabos de multiplexados. Por quê? A gente pega as 3 fases e o neutro. Geralmente o neutro fica no meio aqui. Eu vou encordoando aqui as 3 fases em torno do neutro para ficar um conjunto de cabos assim que eu passo ele de uma vezada só, tá? E nesse caso aqui, ó, o cabo neutro ele acaba servindo como sustentação dos meus cabos, tá? Então ele tem que ser bem reforçado nesse caso aqui. Bom, e se eu estava chamando de S com um número na frente, essa estrutura aqui secundária com cabo desprotegido, agora com o cabo multiplexado eu vou chamar de SI, tá? Essa é a denominação que a CEMIG dá. Bom, rede S1, tá? Vai ser tangente ao poste e eu vou ter um isolador só, tá? Eu vou ter um isolador onde eu vou fixar o neutro nele e os cabos das fases estão encordoados aqui, estão sendo sustentados pelo cabo neutro. Se eu olhar de cima aqui, ó, tem só esse isolador e a minha rede está passando, beleza? Rede SI3. A minha rede está morrendo no poste, tá? O neutro vai ser sustentado pelo isolador que está conectado ao poste, tá? E as 3 fases que estão encordoadas aqui em torno do neutro, elas vão morrer aqui e vão ficar penduradas. Tem esse dispositivo aqui que eu tentei muito encontrar o nome dele, tá? Mas não consegui encontrar. As fases vão morrer. Ele vai meio que denominar aqui o final dessa rede secundária e vai deixar o cabo, não vai deixar ele solto aqui, né? A gente vai fechar aqui o cabo no final dele, beleza? E bom, obviamente, deixa eu ver se eu tô... Tá, não, antes de eu falar isso aqui. SI3S, tá? É onde eu tenho como se fossem 2 estruturas S3. Eu tenho 2 redes secundárias morrendo aqui nesse poste, tá? Se eu tenho 2 redes secundárias morrendo no poste, o neutro delas tem que estar conectado um ao outro, tá? Mas uma vai morrer de um lado, outra do outro, e eu só tenho que interligar o neutro aqui para garantir a mesma referência para elas, mas é a combinação de 2 estruturas SI3. Só que aqui ela recebe esse nome de SI3S, especificamente. Você está mudando de slide aí, ou ainda é esse do SI13? Não, esse aqui é SI3S. Então não está atualizando para mim aqui, não. O meu mudou. O meu não mudou, não. O meu também mudou. O meu está na estrutura S13. Vou voltar aqui para ver qual que é S13. Ih, não, você tá lá atrás, né? Você não perdeu um monte de coisa. S1 ou SI, Zé? Não, é estrutura S13. É o slide que está na tela para mim. Na hora que eu mudei para o multiplexado, lá o do Zé não mudou, não. Eu acho que os últimos 3 slides que eu falei, você não viu, não.
Você tá confundindo o I com o 1, não, né, Zé? Não, é um mesmo. Ó, é uma figura que tem o cabo neutro. É branco, tá reto aqui. E as fases são preta, cinza e vermelha. Eu vou sair aqui e voltar para ver. Beleza. Vou esperar ele um pouquinho, tá, gente? Bom, aqui no mais vai ser falar das variações, tá, gente? Entendeu o SI1, SI3, eu vou falar do SI4, que a ideia é a mesma dessa numeração. A gente vai entender as variações e as combinações. Não tem um resumão, não? Andrei. Esse aqui é um resumão, rapaz. Você pegar a norma, você fica até triste. Pode falar. Agora, para mim, tá aparecendo estrutura S1 3S. SI3S. E SI3S. Tô falando que o Zé tá com minha barriga aí. Não. Ô Zé, esse cabo branco aqui, ó, que tá reto, que tá passando de um lado pro outro, é o neutro, tá? O neutro, ele serve de sustentação, tá? E ele tem que estar interligado nessas duas redes, tá? E bom, esses cabos aqui são isolados, por isso que eu posso enrolar eles aqui, ó. Se eles são isolados, tá? Eu posso deixar eles tudo junto aqui, de uma forma bem compacta, para a rede ficar dessa forma. O neutro é isolado também? Oi? O neutro é isolado também? O neutro é isolado também. Aqui eu acho que eles não usam neutro isolado, não. Pô. Eu acho que não é isolado, não. Né? Né, não? Não. É porque o neutro, assim, teoricamente a tensão dele tem que ser zero, né? Mas o neutro, se ele não for isolado, ele deveria ser. Porque... Nem esse isolamento no poste eles não põem no neutro. Eles é ligado num negócio de ferro. O neutro, bom, antigamente o neutro tinha tensão zero sempre, né? Mas depois que começou a inventar inversor de frequência, painel solar, gerador diesel, aí não é garantido que o neutro tem tensão zero mais não, tá? O ideal o neutro tem a mesma bitola dos cabos dos condutores e tem a mesma isolação. Esse que é o correto. Esse cabo aí, então, o nome dele é multiplex? Eles são multiplexados. Ah, tá. Eu pensei que era quadriplex. Não, multiplex. Mas um dia eu fui olhar com o Henrique na loja aqui, ó, triplex, era tetraplex, dependia da quantidade de cabos. Ah, não, então, por isso que aqui eu tô falando multiplex, né? Porque, tipo, sim, já é de uma maneira geral. Sim. Então, beleza. Beleza? Bom, então, passando para frente aqui, ó, estrutura SI4. Bom, é quando eu tenho a mudança de bitola dos cabos, tá? Mesmo os cabos isolados, estão vendo que eu tenho esses conectores aqui, tá? Onde eu conecto cabos de bitola diferentes. E eu tenho aquele conjunto sempre de 3 isoladores, ó. Olhando a vista superior aqui, a vista de cima, eu tenho um isolador lateral, aqui no caso os 3 são lateral, né? Aqui não tem isolador em cima. Mas para afastar esses cabos aqui do poste. E eu faço a SI4, eu uso na mudança de bitola desses cabos aqui e posso ter um pequeno ângulo, um ângulo de inclinação também, se for o caso. Beleza? A ideia do número 4 é igual para qualquer tipo de estrutura. É eu poder mudar a bitola do cabo e poder fazer um ângulo um pouco maior. Essa mudança de bitola de cabo aí é gozado, porque ó, quando você vai ligar um padrão com mais... Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Aqui em Lavras, nós ligou aqui, acho que 20 caixas, 20 padrãozinhos 110. Aí o cabo que saiu da rede secundária para entrar no meus padrão, ele é bem mais grosso do que o cabo que está passando na rua. Como é que se explica isso? Bom, você tem que ver o seguinte também, Zé. Eu já vi isso também, velho. Depende da isolação do cabo. Se o cabo que está vindo da rede, lá da rua, for um cabo nu,
tá? Um cabo sem proteção, sem isolação, ele aguenta, ele pode ser Sim, sim, é um cabo isso, nu. Né? Nu. Então, quando você coloca a camada isolante, a camada de proteção em cima dele, a corrente que ele suporta fica bem menor, tá? Para não pegar fogo a isolação dele, entendeu? Ele pode, assim, o condutor, né? O cobre ou alumínio, ele pode ter a mesma bitola do cabo lá da rua, mas você colocou as camadas isolantes de proteção em cima, a corrente que esse cabo aguenta vai ser menor, tá? Porque a temperatura dele vai elevar muito mais fácil por causa dessas camadas, tá? Você entendeu? É igual entendi. Quando o cabo tá nu lá na rua, aí ele não sofre essa temperatura, né? Eu vou fazer uma comparação para você aqui. Eu já vi, mas com cabo de poste desse encapado também. Mas aí tem a proteção do cabo do poste pode ser diferente, porque pode ser um... se tiver só proteção no cabo do poste, não tiver isolante, né? Ele já aguenta mais do que um que tem isolante. O cabo que é isolado com XLPE, ele aguenta uma corrente muito maior que o cabo que é isolado com PVC também, tá? Então tem essas questões aí também. Mas ó, eu vou fazer uma comparação ridícula aqui para você entender por que essas capas aí do cabo faz ele aguentar menos corrente. E eu que sou gordo, se eu sair no frio, no meio da rua, às vezes eu posso sair de camisa que eu aguento o frio, tá? Agora, sai um cara magrinho na rua e vai ter que meter um casaco, tá? A gente vai aguentar o mesmo frio, beleza? Mas eu aguento sem a capa de proteção. Eu também costumo falar isso, mas... É nóis, então. Não tem muita lógica, não, tem? Não, mas aqui, pro cabo é isso aí. É porque quando você coloca isolação, ele acaba diminuindo a capacidade, a corrente que ele é capaz de conduzir. Aí aquele ditado lá vale a pena. Então, o gordinho tem uma gordura a mais para queimar, né? Exatamente. Se eu não me engano, o que eles ligam do poste até no padrão é 35 milímetros. Quando é mais de 3 caixas. O número eu não sei certo, a bitola. Não, porque aqui eles vieram instalar um dia, só que aí não tinha o cabo 35, só tinha o 16 que eles andam nos carros aí. Aí ele teve que voltar outro dia com a medida certinha do cabo, entendeu? Os 35. Entendi. Bom, pessoal, mas vocês entenderam aqui o SI4, então, né? Quando eu quero mudar a bitola do cabo, essa é a estrutura. Tem que ter 3 isoladores e tem que ter esse conector aqui. Bom, agora vamos para as combinações, ó. SI13. Eu estou combinando um SI1 com SI3, tá? O SI1 é passante, o SI3 é fim de linha, é fim de rede, tá? Então eu vou formar esse T aqui, ó. Se eu olhar a vista superior, essa terceira figura aqui, fica um pouco mais claro, ó. Eu tenho a rede passante aqui, ó, vai para cima e para baixo, e eu estou ramificando ela aqui para a direita, beleza? Eu vou mudar a cor aqui, porque como tem o cabo vermelho, tá fazendo confusão. Mas bom, é só uma combinação, tá, gente? Onde eu faço esse T aqui, eu combino S1 com SI3. Bom, e do mesmo jeito que eu faço as combinações, eu posso usar o transformador junto. Eu vou usar chave fusível aqui? Não, chave fusível eu uso no primário, tá? Eu não uso chave fusível no secundário. Mas o transformador, tanto quando eu vou falar da estrutura primária do poste com transformador, quanto da estrutura secundária, eu indico que tem um transformador colocando a letra T, tá? Então é importante eu indicar que esse poste é um poste com transformador quando eu estou falando das duas redes, da primária e da secundária. Justamente porque o transformador ele é o que conecta essas duas redes, né? Então ele é indicado aqui na nomenclatura das duas, tanto da primária quanto da secundária. Bom, aqui ó, eu só falei do transformador com cabo multiplexado, mas é óbvio
porque eu tenho transformadores também quando eu tenho a rede comum, cabo nu, tá? Que é a rede, aí seria S1T, essa aqui é SI1T, tá? Mas eu também tenho transformador com cabo nu, aquela rede secundária convencional, tá? Tem até algumas fotos aí que tem essa figura, beleza? Então finaliza a aula de hoje, só voltar aqui ver se eu acho a foto, aqui. Tá, aqui eu tenho um transformador com a rede secundária convencional aqui, beleza? Eu não mostrei um nome por um aqui não, porque vocês entenderam que do 1 ao 4 a gente consegue fazer combinações depois. Quando tem chave fusível, CF. Quando tem transformador, tem a letra T. Beleza? Alguma dúvida? Até agora tranquilo. Vamos ver agora o questionário. O questionário já está aí no Teams, está lá na guia tarefas. Aquele mesmo esquema que a gente vinha fazendo. Vocês clicam no link, vai abrir o Forms, tá? Aí tem lá o questionário para vocês marcarem e fazer. Tem uma questão aberta e 4 de múltipla escolha, tá? Sobre a aula passada e a de hoje. Não precisa fazer correndo agora não, pode fazer com calma aí, tá, gente? Que vocês têm o prazo até semana que vem, tá? Não é para fazer agora, especificamente não. Até meia-noite de terça-feira que vem, dia 26. Beleza? Beleza.